Na aula anterior, a gente fez algumas tratativas de dados, aprendeu um pouquinho mais sobre fracionado, sobre as casas decimais, sobre os tipos de dados que a gente pode fazer as conversões ali referente a números, né? Mas agora a gente vai fazer o quê? É o arredondamento dos números ali, onde a gente pode tratar nas nossas bases. E aí eu vou aproveitar, né, o nosso fracionado 2 que a gente fez em aulas anteriores, eu vou rodar ele até gerar o fracionados 2 para a gente conseguir manipular os dados, né? Então eu vou aproveitar o script para a gente conseguir manipular aqui embaixo. Então eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, até gerar o nosso fracionado 2, né? Deixa eu ver aqui, fracionado, beleza. Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Primeiro aqui, ó, em conversões numéricas avançadas, eu vou importar o nosso data frame. Beleza, importei ele. Aqui é aquela parte de ver o nome das colunas, né? Não preciso de ver isso agora. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu coloquei fracionado e eu criei uma nova coluna chamada fração. Eu dividi, né, o nosso list price por 2.03. Vou dar o Ctrl Enter para executar. E aí sim, nosso número gerou o número fracionado. E aí, o que, que eu fiz? Eu criei, né, um novo aqui, ó, fracionado 2 para me mostrar para vocês em aula anterior. Se você matou a aula, você perdeu isso aí, né? Então, eu criei o quê? A partir dessa coluna aqui, ó, de fração, né, que eu criei, eu fiz a conversão delas, tanto para inteiro, para float e para decimal. E aí eu trouxe também ele na literalidade, para a gente ver as divisões, né, os tipos de dados. E aí, esse data frame aqui, ó, o fracionado 2 que a gente vai aproveitar. Se eu executar essa parte aqui, ele vai trazer todos aqueles dados para a gente já com a conversão correta, né? Beleza, então já foi gerado nosso fracionado 2, né? E aqui está o que a gente vai precisar, né? Então eu vou precisar aqui, ó, do double, ou da fração aqui, não importa a coluna, e também do float e do decimal, para a gente fazer o arredondamento dos dados, né? Tranquilo? Então a gente já gerou o fracionado 2, agora sim, ó, a gente vai vir para a parte aqui de arredondamento dos números, né? E aqui sim, para a gente verificar os dados, né, coloquei display.fracionado 2. Esse vai ser a nossa origem de tudo, né? Então hoje aqui já simulando que você pegue um data frame, né? Você pega uns dados ali que tem os números já nesse formato, né? Que lá na aula anterior a gente fez as tratativas, a gente fez isso manual. Mas vamos supor que você já extraiu os dados já com essas casas decimais. E aí você tem, né, como boa prática ali, fazer o arredondamento desses números. Como que a gente pode fazer isso? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esse double aqui, né, 2.95, eu quero arredondar ele, por exemplo, aqui para 296, né, porque ele passou de 50 ali, como se fosse valor em reais, né, você pode fazer o arredondamento tanto para cima, né, também quanto para baixo ali o arredondamento, então você pode gerar isso automaticamente, a gente vai ver na prática como você vai fazer isso usando import, né, usando funções ali que o Spark disponibiliza para gente. E aqui eu trouxe a lista, né, um rascunhozinho, uma colinha para você fixar e usar como seu material de estudo aí também. Então aqui eu vou importar várias funções. Eu tenho entre elas o flow, quer dizer, eu vou pegar um número, né, e arredondar ele para baixo. E a gente vai ver na prática como que funciona. O say aqui também, ó, ele vai ser arredondar para cima, né? Então say vai ser igual arredondar para cima. E também temos o método round, muito utilizado ali no SQL também, né? Ele vai fazer o arredondamento automático para a gente. Como que a gente vai fazer esses arredondamentos, né? Qual coluna a gente vai utilizar? De todas essas colunas que a gente já tem disponível aqui, né, como apoio, a gente vai usar essa coluna double, né, que vai ser a mesma coisa dessa coluna de fração aqui, para a gente fazer o arredondamento. Então ele vai vir aqui, ver as casas decimais, vai analisar ali no contexto, né, e vai arredondar para a gente. E aí eu criei o comando para a gente trazer, importar as bibliotecas, né, from PySpark SQL Functions. Então a gente vai importar essas funções que eu passei para vocês aqui em cima, né? Então vai arredondar para baixo, outro para cima e o outro vai arredondar automaticamente. E aí eu criei um novo data frame chamado arred, quer dizer de arredondar para a gente, né? Então vou pegar o nosso, vai ser igual o nosso fracionado 2, que é o resultado, né, que a gente teve aqui em cima, beleza? Esses dados aqui. Eu vou fazer algumas tratativas. Dei um barra enter para a gente criar as nossas novas colunas, tá bom? Eu coloquei método bem intuitivo, né? Coloquei arred acima, quer dizer. Então coloquei o nome da coluna aqui, ó, arred acima, quer dizer que é fácil, né? Eu vou pegar alguns dados ali e vou arredondar meu número para cima, tá bom? Aí para arredondar para cima eu usei aqui o método say, quer dizer que ele vai fazer o arredondamento para cima para mim, tá bom? Só que eu quero que ele arredonde para cima qual coluna? E entre parênteses aqui eu tenho que passar a coluna certinha que eu quero que ele faça o arredondamento, né? Como referência, igual eu falei com vocês, a gente vai usar a coluna double, tá aqui, ó, double. Então eu vou usar ele, essa coluna sempre como referência, tá bom? E eu fiz a mesma coisa aqui para baixo, eu coloquei o if column, né? Criei para mim uma nova coluna, arred para baixo. Eu usei o método floor, que ele vai fazer o quê? Ele vai arredondar para mim essa coluna fracionado.double, ele vai arredondar ela para baixo, né? O flow é para baixo. Beleza, certinho. E o método arred automático, né? Eu vou usar o round e passei aqui, ó, entre aspas, né? A qual é a coluna que eu queira arredondar. Vou dar um display nessa coluna para a gente verificar e analisar os dados aqui, né? Como que funciona esse arredondar para cima, para baixo. Eu não entendi muito bem, mas a gente vai refinar isso e vai treinar na prática agora certinho. Então, executou aqui, ó. Eu vou trazer lá para o final os nossos dados para a gente verificar bonitinho, né? Aqui eu vou ficar na frente, mas aqui a gente vai ver certinho. Então, o que é que eu fiz? Ó, eu usei como referência o método double, né? Beleza, certinho.
Aqui está como inteiro, float, decimal. E esse daqui para frente, a head, começa as nossas tratativas de colunas, né? Então aqui, ó, o nosso arred para cima, que é o método say, né? Olha para vocês verem, ele pegou esse número aqui, ó, 2.95, e aí eu tenho algumas casas, eu tenho alguma coisa de casas decimais aqui para frente? Tenho. Então o que ele vai fazer? Se tiver qualquer coisa, ele vai arredondar para cima também. Foi o que ele fez, né? Ele pegou aqui, ó, não importa, né, o que tem aqui para trás, ele vai arredondar para cima para mim. A mesma coisa, esse 765, né, ponto 0.5. Aqui, basicamente, eu teria que arredondar, né, no nosso método automático, a gente vai ver também, ele teria que arredondar para baixo, né, mas aqui eu forcei ele a arredondar para cima. Então, ele pegou meus dados aqui, ó, pegou a minha linha, beleza. Eu tenho alguma coisa de casas decimais aqui? Tem. Então, vai arredondar esse número para mim para cima. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele pegou 763, ele arredondou para 764. E depende muito da situação, né? Sempre você vai ter que ter uma avaliação, ou você mesmo, ou então alguém solicitou. Não, pegue todos esses números aqui e pode arredondar para cima para mim. Por exemplo, seja um aumento de salário, né? Pega lá, não, pega tudo isso aí, arredonda para cima e boas que eu vou dar dinheiro para todo mundo. Ou então, não, arredonda para cima não, quero que arredonda para baixo. É o método que a gente fez aqui embaixo também, né? Aqui embaixo não, na coluna do lado. Então a head abaixo, né, foi o que eu fiz no método float. Então ele vai fazer o quê? Ele vai lá na minha linha, né, que a gente usou como double como referência, e vai arredondar o número para baixo para mim. Vamos analisar, ó, essa coluna aqui, ó, é 2.295, né, 0.56 e por aí vai. Por teoria, esse aqui, né, teria, se eu fosse arredondar, arredondaria ele automaticamente para cima, né? Só que aí, o que ele fez? Ele arredondou automaticamente para baixo, porque eu forcei ele. Então ele veio cá, tem casas decimais, ele não quer saber, ele vai arredondar esse número aqui para baixo. E basicamente vai manter ele mesmo, né? Aqui também, ó, 7.63, ele veio aqui 7.63, tá bom? Aqui, ó, 1.28, beleza? Ele permaneceu aqui 1.28 e por aí vai. Aqui você pode ir fazendo as suas análises, né? E olha para vocês verem isso aqui, ó, 2.11, né, ponto 33, tá bom? O nosso método arredondar para cima, ele colocou o quê? 2.12. Mas aqui, ó, no método arredondar para baixo, ele colocou 2.11, tá bom? Então ele forçou, né, nesse caso, o arredondamento para baixo. Vocês vão conseguir, né, identificar essas colunas. Por isso que eu deixei bem didático aqui, né, para você usar como exemplo também. E aí vamos para a nossa última coluna, né, que é o arredondamento automático, que é o nosso método round. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, analisar a nossa linha, né? Vou pegar aqui, ó, vou analisar a nossa linha certinho aqui, ó. Vamos pegar o que, ó, double e vamos pegar o 2.95, vou pegar só duas casas decimais que já é o bastante para o nosso arredondamento já funcionar, né? Então 295.56. Se passou de 5 para cima, ele já arredonda automático para cima. Foi o que ele fez aqui, ó. Então ele pegou esse número e arredondou, né, para 296. Ao contrário do redonde para baixo, que vai ser esse número aqui. Tem alguma situação que também é igual esse daqui, ó. 7.63, né, 0,5, então eu tenho um zerinho aqui, então quer dizer que automaticamente eu teria que arredondar isso para baixo, né? Fica meio confuso, mas depois você vai aprender na prática também. Então foi isso que ele fez, ó, 7.65. Então ele sempre olha a casa decimal. Aqui é a mesma coisa, ó, 14.28.56. Ele tem que arredondar para cima, foi o que ele fez aqui, ó, 14.29. E aqui no arredonde para cima também ele fez a mesma coisa, que a gente forçou ele, né, a arredondar para cima, independente do que tem aqui. E o para baixo também ele fez a mesma coisa. Então notem os resultados diferentes, né, que vocês têm nessas três colunas, né, nessas três funções que a gente verificou aqui. Esse método é bem tranquilo, né? Basta apenas você, o seu foco final, o que, é que você quer, que você vai conseguir distribuir aqui pra gente. Então vamos pegar outras duas de referência aqui, ó, 2.95, ele arredondou para 96. Temos aqui 197, né, 1970 quer dizer, 0.43. Nesse caso tem que arredondar para baixo automaticamente. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele permaneceu, né, e deixou o arredondamento aqui para baixo e nossas funções aqui estão certinhas também, tá bom? Então é mais uma aula ali para você aprender mais métodos de tratativas que você possa fazer ali com dados numéricos. Na próxima aula a gente vem aprendendo um pouquinho mais, né, sobre tratativas, né? A gente vai trabalhar com datas ali, vai ter muita coisa interessante, várias formatações também, né? A gente vai ter formato português, tem vários formatos e tipos de dados ali, várias bibliotecas, várias funções diferentes que a gente vai treinar ali ao decorrer das próximas aulas. Te aguardo aí, né? Até a próxima.